Fala galera, beleza? Hoje aí mais uma aulinha de Delphi e hoje a gente vai continuar aí o nosso projeto, beleza? Seguindo então o fluxo, né, da última aula aí do nosso início do nosso projeto, onde eu expliquei o que a gente vai fazer e como a gente vai fazer. Hoje então a gente vai fazer aí como primeira aula a inserção, né? A gente vai fazer então a gente inserir no banco de dados os dados de cliente e de usuário. Beleza? Então, bora lá sem enrolação. Primeira coisa que a gente tem que entender é, se a gente lembrar, na aula passada eu mostrei para vocês que a gente vai fazer isso com procedimentos, né? Vou até abrir aqui o meu SQL Server. Enquanto ele abre, né, eu vou falando para vocês. Dentro do meu data módulo aqui, eu já posso fazer, né, a parte de conexão, né, das minhas procedures com o meu sistema. Se eu vier aqui em banco de dados e for no barbeiro, né, na barbearia, se a gente lembrar, a gente já tem aqui, né, alguns procedimentos realizados. O que a gente vai fazer hoje é utilizar o insere cliente e o insere usuário, beleza? Então, para a gente fazer isso é bem tranquilo. Eu vou vir aqui e vou colocar storage, né? Store, ó, ele já vem e já pega aqui no meu file e dá aqui o storage proc, tá? Esse componente é o que a gente vai utilizar para fazer as conexões com o banco de dados, para utilizar esse procedimento de procedure, tá? Que é um objeto específico para isso. Dentro desse objeto, a gente vai mudar uma coisa, que é o name, claro. Então, a gente vai dar nome de storyproc, né? Storage proc, stp, e vai colocar qual é o que a gente vai usar, que é o insere cliente, tá? Então a gente já sabe aqui que esse componente vai ser o componente de inserir clientes, tá? Vou colocar aqui para a gente saber. Então, dentro desse componente ainda, a gente vai vir aqui em storage proc name, tá? Dentro dele, a gente consegue escolher já, como a gente já está com a conexão ativa, né? A gente já consegue, então, escolher quais as procedures que a gente vai utilizar. E como a gente colocou insere cliente, então, insere CLI. A partir desse momento, ele já está carregado com as informações do insere cliente, tá? Então, se eu vier aqui modificar, eu já vejo que ele já tem todas essas questões aqui, tá? Então, ele vai pedir o nosso usuário. Opa, peguei errado, né? A gente pegou em série cliente, então é essa daqui. Ele vai ter já os nossos parâmetros de entrada, né? Que é o nosso nome, o nosso CPF e nosso telefone, tá? Então, você vem aqui no nosso Delphi e vira em parâmetros, né? Em param e dar um abrir, a gente já vê que ele já tem aqui os nossos parâmetros. Eu posso, se eu quiser, retirar esse cara daqui, porque ele não utiliza, né? Se ele não utiliza, eu posso tirar ele daqui. E tem algumas empresas que trabalham com o arroba e sem o arroba. Se você quiser deixar com arroba, tudo bem, eu vou deixar, tá? Se você não quiser, é só você vir e apagar aí o arroba, tá bom? Eu vou deixar para deixar um padrão aí, tá? Deixar igual, tá? No meu banco de dados. Beleza? Feito. Então, isso a gente já consegue fazer a inserção dentro do nosso banco de dados. Beleza? A gente já tem os nossos parâmetros, agora a gente vai lá fazer. Então, eu vou vir aqui na nossa tela de clientes, né? Que é responsável por fazer o salvamento, tá? E fazer, então, a ideia. Bom, a gente vai pegar SDT, SDT e SDT, cada um, obviamente, com o seu campo. O que é essa primeira aqui? É a indicação. Essa indicação, na minha ideia, no contexto, vai ser o quê? Quando a gente escolher o cliente aqui, ele já vai automaticamente salvar quem é o cliente, né? Só que quando a gente fazer isso aqui,
ele não está salvando, ó, se a gente for aqui no alter, né, ele só está inserindo dentro da tabela de clientes, concorda? Né? Ele não está inserindo aí quem é o indicado. Então, se eu vir aqui na minha tabela, vamos ver as tabelas que eu tenho aqui a tabela de indicações, certo? Então, quando eu venho aqui em chave e coluna, vou colocar as colunas, eu tenho então o nome do cliente, o ID do cliente e o ID do indicado, tá? Eu preciso fazer uma modificação nessa procedure, né? Que eu consiga também inserir o nome do indicado, ok? Então, o que que eu vou fazer aqui? Após eu inserir o meu cliente, tá? Eu vou inserir também, vou colocar em maiúsculo para a gente ter um padrão. Eu vou inserir dentro do meu TB indicados, né? O que que eu quero dele? Eu quero o ID do cliente, tá? E o nome do cliente. Para mim fazer isso, para mim conseguir inserir esse cara, o que que eu tenho que fazer? O meu cliente, né, a minha indicação, ele também é um cliente. Então eu vou buscar dentro da própria tabela de cliente quem foi o indicado, tá bom? Então eu vou fazer um select asterisco from TB cliente, tá? E desse TB cliente eu vou buscar o que? Where o ID cli é igual o arroba ID cli, tá? Eu posso, o que que isso me ocasionou? Ocasionou que eu vou precisar de um ID aqui agora. Então eu preciso colocar isso aqui também como um parâmetro, tá? E esse cara vai ser um integer. Beleza? Então eu estou selecionando aqui tudo do meu cliente. Eu não preciso tudo, né? Eu só preciso que ele me retorne o ID do cliente, tá? Quando ele me retornar o ID, ele vai me retornar lá o valor, só que eu também estou pedindo aqui, né, o nome. Então, vamos lá, nome cliente. Então, se eu salvar isso aqui agora, né, eu dou um alter para ele me já alterar e adicionar esses novos códigos, né, dentro da minha procedure. Eu vou executar, já deu como concluído, né? Olha lá, comando concluído com êxito, tá? E vou vir aqui no meu Delphi, lá no meu data módulo, eu posso excluir, né, esse cara, que seria mais fácil aí pra gente, porque se eu vier aqui, agora em parâmetros, ó, ele ainda está antigo, né? Então, para a gente fazer, não dá a perder muito tempo, eu vou pegar e vou puxar outro cara. Vou pegar novamente outro prod e vou fazer novamente a ligação aqui com storage name de inserir cli, tá? Vamos ver primeiro, antes de dar o nome, se ele já está puxando com os novos parâmetros, beleza? Cadê o parâmetro? Aqui em parâmetro, perceba que ele não veio ainda, né? O nosso novo parâmetro. Então vamos dar um refresh dentro da base aqui. Deixa eu executar de novo e dar um refresh para ver se de fato ele está autenticando a nossa procedure aqui, tá? Vou dar um Ctrl A para me apagar tudo que tiver. E aqui dentro do insere cliente eu vou colocar em modificar. Esse cara aqui a gente não precisa, é padrão do nosso SQL. Sim, tá aqui. Voltamos ao Delphi. Ele não está fazendo o refresh, né, da nossa aplicação. Vou pegar de novo, história de proc. Vamos dar um refresh lá. Vou sair, vou conectar de novo. Apesar de fazer isso, fazendo isso só para ter certeza, tá, gente?
Ou então, ó, a gente pode vir aqui, ó, e dar um true, dar um false e dar um true, tá? Que ele já desconecta. Para ele ter feito isso, que provavelmente agora vai dar certo, tá? Vou vir aqui então, insere cliente, vou vir em parâmetros. E agora nós temos aí, ó, o ID. Beleza? Então vou apagar esse primeiro, né, que a gente não precisa, como a gente comentou, e agora sim, vou dar um nome no nosso componente. Dentro do name, aqui. Vou colocar STP de história de proc, né? História de proc. Insere CLI. Tá? Então a gente já tem nosso componente pronto. O que a gente precisa agora é utilizar ele dentro da nossa tela de clientes, tá? Então eu vou salvar. Dentro do meu botão salvar, eu vou utilizar a minha procedure, tá? Só que para isso eu tenho que usar, né, o meu data módulo. Então eu vou usar aqui o meu data módulo, né? Como a gente já fez aqui, eu preciso utilizar, senão eu não consigo pegar os componentes daqui. Vou vir aqui. Vou fechar essas telas aqui para a gente não ficar com muita coisa aberta. Tá? Vou salvar. E agora sim, with dm, olha lá, dm ponto stp insere cli do begin e end. Tá? Aqui a gente vai usar como se fosse uma query normal. Então eu vou dar um close e agora a gente vai pegar pelos parâmetros, tá? Se eu vier aqui em data módulo, vou vir em parâmetros, vamos abrir ele aqui, né? Vamos voltar para o cliente e agora a gente consegue enxergar quais são os parâmetros e a ordem dos parâmetros. Se eu der um parâmetro by name, tá? Parâmetros pelo nome, então vai ser @nome. Ponto. Aqui pode ser value ou ponto hasString, tá? Aqui eu gosto do value, tá? O ideal seria o string. Quem que esse cara vai receber? Ele vai receber o meu edt nome.text, tá? Da onde que tá vindo esse edt nome? Tá vindo daqui, ó. Tá? Edt nome, telefone e CPF e uma indicação que vai abrir ali, tá? Então, param by name. Vamos copiar todos esses caras aqui, ó. Para ficar mais rápido. 2, 3, 4. Então, agora, @cpf, @tel e @id. Tá? Então, agora, eu vou colocar aqui o meu edt cpf.text, edt tel.text e, como que eu coloquei o nome ali, edt indicação. edt indicação.text. Aqui é ponto .value, tá? Vamos deixar o text, depois a gente vai ver na prática se vai dar certo. Porque aqui, esse componente aqui, ele é um dbedit, tá? Então a gente vai configurar ele, porque quando ele, na verdade, me colocar o nome, ele vai me trazer a tabela, né? Eu vou pegar o código dela. Então eu vou ter que ter aqui, ó, dentro dele, um select no cliente, tá? Então deixa aqui por hora. E a gente fez aqui. Depois que a gente fez isso, é simplesmente a gente dar um exec proc. Beleza? Se eu tentar fazer agora, vai dar pau. Por quê? Porque esse cara aqui, ele tá passando, né? Tá passando nada. Ele não tá configurado ainda. Então, vou vir aqui dentro do nosso data módulo, vou pegar uma query, né? Query. E vou dar um select, né? No meu cliente. Então, vou vir aqui, select, select, asterisco,
from DB cliente. Se eu fazer isso e executar, ele já dá a minha tabela aí, ok? Vou dar um ok, botão direito, Fields Editor e vou marcar todos aqui. Então perceba que aqui a gente já tem, né, os parâmetros que a gente pediu lá. Então eu vou vir aqui e vou colocar agora esse cara como, né, query cliente. E vou também puxar um data source, né, data source para esse cara aí. Por que que a gente precisa de um data source, Jasper? A gente precisa de um DS cliente, né? Porque é ele que faz a ponte, né, da nossa query para os componentes agregatórios que são aí os nossos dbgrid, enfim, tá? Vou deixar ele ativo aqui. Então ele já está ativo, tá? Então se eu der um select aqui, executar, ele já mostra para mim, como a gente não tem nada, né, ainda no cliente. Então, se eu vir aqui em Design, agora a gente faz a configuração desse cara aqui, ó. Olha lá, a gente já tem o cliente e a gente já mostra, né, o data field, o nome, tá? Então, a gente já vai pegar o data field dele, ok? Vamos colocar no braço aqui, ó, alguns clientes. Insert int db cliente, o nome, hotel, CPF, opa, faltou a vírgula, CPF CLI, né? São os campos da nossa tabela. Se eu der um select lá, a gente vê. Select, from DB cliente. Olha lá, nome, CPF aqui, certo? Então aqui eu já posso fechar e values. E aqui eu vou colocar alguns exemplos, tá? Então vai ser, vamos colocar em caixa alta, Jonas Almeida, telefone 15 999 9898. Deixa eu acertar a máscara, 99. Aqui é traço 9898. E aqui, CPF 999.999.998 traço 98. Tá, aqui já fechou um. Se eu pegar esse cara aqui e eu dar uma vírgula aqui embaixo, eu consigo, né, adicionar campos a mais. Eu não preciso, né, ficar colocando toda hora o insert. Aqui eu vou colocar Amanda Bueno. Vou alterar aqui o número para 16. 1, 2, 3, 4. 7, 7. Vou colocar aqui 67. Números aleatórios, tá, gente? Só pra gente depois verificar, né, no nosso campo aí. Então, vamos executar aqui só pra gente ver se ele tá puxando, tá bom? Dentro lá da nossa indicação, ó, ele nem me deixa digitar, tá? Então, já que ele não deixa a gente digitar, o que a gente vai fazer? Vamos melhorar esse cara e vamos tirar ele, tá? E vamos colocar um outro componente que também vai fazer a mesma ideia, tá? Que é o DB Lookup Combo Box, tá? Esse cara, ele vai trazer para a gente os clientes, né? Em forma de lista, tá bom? E aqui já vou dar o nome para ele. Name SCBO de Combo Box, né? Indicação, indica cliente, tá?
Vou copiar esse cara, Ctrl C, que a gente vai ter que mudar, né? Aqui, que a gente mudou lá na chave. E aqui a gente tem algumas configurações a ser feitas, tá bom? A gente vai fazer então, aqui ó, dentro do List Source, a gente vai ligar com o nosso cliente. No List Field é o item que a gente quer listar, tá? O item que de fato a gente vai listar, que é o nome do cliente. E aqui no Key Field é quem a gente quer pegar, tá? Lá na nossa procedure a gente quer o ID, então eu quero o ID do cliente, tá? Se eu executar aqui agora, eu fazer ADM e vier aqui e executar, olha lá, eu tenho os meus dois clientes aí, tá? Se eu colocar aqui o Jonas, ó, estou digitando o A, né? Se eu pôr o A, ele já manda pra gente aqui, ok? Beleza, então feito aqui, eu vou alterar aqui agora, né? Aqui onde era text, eu não quero o texto dele, eu quero o quê? O key field, tá? Então, ponto key fields. Deixa eu ver se é esse campo mesmo, key quadro, tá? Vamos ver se é isso aqui ou se é key field. Como não é uma coisa que eu utilizo muito, então eu acabo muitas vezes por não lembrar, tá? O que eu vou fazer para a gente ver se está dando certo? A gente pode executar e ver o pau, ou eu posso, né, fazer aqui uma depuração. Vamos depurar, né, para ser uma coisa mais bacana. Então eu vou colocar meu breakpoint aqui e vou fazer a minha execução. Então ADM 1, vou vir aqui na minha tela, vou escolher o Jonas, tá? E vou colocar o nome aqui, sei lá, Afonso Mariano, tá? Vou colocar um telefone aleatório. Opa, desliguei meu unlock sem querer. Aí, vou colocar um CPF aleatório, tá? E vou clicar em salvar. Quando eu clicar em salvar, ele já vai vir aqui para o nosso depurador e a gente já consegue pegar os valores que a gente quer. Vamos lá. Então, dentro do EDT nome, venho com o nome aqui, ó, em cima do text e já consigo ver que ele está pegando o nome certinho. CPF, também está pegando CPF. O telefone, e agora que é o importante, né? Eu não quero o nome do Jonas, eu quero o ID do Jonas, então ele tem que me retornar 1, beleza? Então, voltando lá para o nosso Delphi, quando a gente passa, esse cara está nos retornando 1. Então, quando eu dou um F9, ele vai executar e, se a gente vier aqui agora dentro do nosso banco de dados, né? E dar um select, a gente tem que ter o Afonso e, se a gente der um select asterisco from TB indicações, a gente tem que ver o nome do nosso indicado lá, ó. Beleza? Com isso, então, gente, a gente já fez o insert, né? A gente já inseriu aí na tabela de clientes. Essa aula ficou extensa, então eu vou terminar ela por aqui, beleza? Na próxima aula, a gente vai fazer o de usuários e a gente também tem que melhorar essa tela. Não é só gravar, tem que exibir, né? Para o cliente que está ok, a gente tem que tratar, ver se não tem nenhuma edit ali que está vazia e tal, beleza? Então, por essa aula eu vou ficar por aqui e a gente se vê na próxima aula. A única coisa que eu peço para vocês é o de sempre, né, gente? Se inscrevam no canal, ativem aí o sininho para que a gente possa dar seguimento aí nas aulas e no projeto. Beleza? Caso você não tenha muito conhecimento aí de Delphi, eu vou deixar na descrição do vídeo um curso de Delphi básico, onde você vai aprender aí a fazer muita coisa e conquistar aí o seu próprio projeto. Beleza? Até mais. Valeu!